aí e conta um pouquinho da sua história. Bom, o prazer é todo meu, né? Quando você me apresentou o projeto, eu fiz questão mesmo. Falo que, até pela Lagossan hoje... Vou falar um pouco da Lagossan, depois eu falo de mim, pode ser? Pode. A Lagossan hoje é uma empresa que está há mais de 30 anos no mercado. E eu, particularmente, eu me identifico tudo que é causa social, que impacta a sociedade, eu já me identifico. E essa é um pouco do DNA da empresa. Justo. Então, tudo que se trata de informação, até quando você me apresentou, eu achei muito legal, porque eu acho que para desmistificar, né, vamos falar assim, Ótimo. a questão do diabético. E então, eu acho que voltado para isso, eu falei, legal, tira o peso de tudo, todo mundo trata de forma mais tranquila e, além disso, além da informação, essa parte também de vocês tratam de comédia. A parte humor. Olha o palhação aqui, ó. Não, mentira. Não, de vez em quando eu também tento, mas esse aqui é o grande ator. O Riad, a gente foi se descobrindo, cara, nesse tempo de programa, e a gente foi entendendo, Fabricião, que os quadros são muito importantes, porque quando você nos traz esse DNA da Lagossan, da Honda, que tem esse apelo, né? Vamos vender carro, mas vamos cuidar das pessoas também. Porque a gente precisa das pessoas para comprar os carros. E não tira a seriedade. E não tira a seriedade. Desde o começo eu vi que era uma causa, um projeto sério. Sim, com informações sérias. Tanto é que a Lagossan apoia outros projetos também. E depois que a gente entrou no universo da Lagossan, a gente foi entender o quanto de outros projetos vocês têm, que eu acho maravilhoso. Porque olha para o outro, não fica olhando só para a empresa. Sim. É porque, na verdade, hoje a gente vê, as empresas estão preocupadas com o próximo. Porque se a gente não se preocupar com o próximo, a gente não tem, tecnicamente, clientes. A gente não tem o próximo. Não tem o próximo. E aí fica aquela coisa que vou produzir para quem? Vou fazer para quem? Sim. Vou vender para quem? Então é importante hoje o social para a gente entender que o processo de venda passa pelo próximo. E passa pela questão de... a gente fala de perpetuação. Então, a partir de eu tenho certeza que você vai falar sobre isso, o seu cliente Honda Lagossan, ele fica sendo cliente Honda Lagossan. É difícil quando um cara... Fideliza, né? Ele fideliza. Como que é essa questão da fidelização lá? O que eu falo muito é assim, hoje uma venda é criar um relacionamento. Eu não tenho intenção nenhuma de vender um carro para outra cidade, fazer um número que eu nunca mais vou ver essa pessoa, nunca mais vou ver esse cliente, e ele não vai agregar com isso. Eu estou resolvendo um problema meu se eu tiver com o estoque ali comprometido, que eu preciso da saída no estoque. Só, diferente disso, vendas, pós-vendas, a troca do carro. E eu acho que essa particularidade, até, vamos falar, interior mesmo, né? Que hoje o cliente chega na empresa, na Lagossan, eu chamo você pelo nome, você me chama pelo nome. Então ninguém precisa super legal. Se apresentar a partir do momento que eu te conheci. Então começa um relacionamento. E a empresa tem mais de 30 anos, mas não fica só aqui em Franca, tem muitas outras unidades. Hoje a gente fala Polo Ribeirão e Polo Bauru. Então hoje tem Franca e Ribeirão, aí tem Bauru, Jaú, Marília e Botucatu. Tá vendo? Empresas sérias e elas expandem. A gente tem em torno de 300 funcionários, mais ou menos. Então é muita gente. Nossa. 300 famílias, né? Para você ver. Então quando a gente fala de empresas apoiando projetos como o nosso, a gente fala muito disso também. A quantidade de pessoas que são impactadas. Porque não é só quem recebe a informação aqui do Diabetes Sem Medida. Sim. É quem está na lida ali do dia a dia também entendendo que a empresa olha pelo outro. Sim. Né? Olha por eles e olha pelo outro. E é tão legal, né, cara? Quando você trabalha numa empresa que as pessoas falam assim... pensa no próximo. Não, e a empresa que está lá trabalhando fala assim, não, a minha empresa apoia um projeto social. Você sabia? A minha empresa apoia vários projetos sociais. Você sabia? Mesmo dentro da empresa... voltado para os funcionários, colaboradores, quanto fora, né? Hoje é importante isso. E uma coisa engraçada, Fabrício, você trabalha com carro há poucos anos, né? Sim. Só uns... eu lembro, eu era pequenininho, você já era adolescente, eu lembro de... Você vai falar... Você tá com fama de velho, porra. Então vamos. Não, mas eu vou falar uma coisa. Você sabe há quantos anos eu sou cliente Lagossan? 20 anos? 25 anos. É isso mesmo. Não, minto. Acho que a primeira loja
da Lagoção em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Presidente que ela Vargas. não tinha ainda em Franca. Da Presidente Vargas. Foi o meu pai comprou o primeiro Honda Accord na Presidente Vargas. Que legal. E eu sou cliente deles há o quê? Quase 30 anos. Você é exemplo vivo de um perpetuação cliente, da marca do cliente. Isso é muito importante. Fidelização. Hoje a gente está falando, Lagoção tá indo para 31 anos. Está com 31 anos. Franca, acho que 22. Janeiro faz 15 que eu tô lá. E sabe o que é o legal? Você tá velho, hein? Não, e eu penso assim, Fabrício, você tá em Franca, numa cidade que a gente sabe que é um pouco mais... por mais que seja uma cidade grande, as pessoas aqui, elas têm esse... O francano gosta de saber quem é o outro. Sim. Ele é o tete-a-tete. Ele gosta de sentar numa mesa, entender... Não, mas beleza, o que você tá vindo fazer na minha cidade? O que você vai somar aqui no nosso lugar? Você não tá vindo pegar emprego, nem tá vindo... Você tá vindo somar, você tá vindo dar emprego e tal. Mas beleza, o que você vai me oferecer? Então, quando você tá tanto tempo numa cidade como Franca, você entende que você fez sucesso. Aqui, cara, aqui eu falo que eu não sou francano, mas sou de coração, há 26 anos morando em Franca. Quando eu cheguei, a primeira coisa era, você é filho de quem? Qual é o seu sobrenome? Isso é comum de umas cidades menores, e quem nos assiste, é o Brasil inteiro, o mundo inteiro nos assiste, mas quem está nos assistindo, quem é do interior vai entender o que eu estou falando. E quando você chega numa cidade como Franca, e aí você começa a criar o relacionamento e entender que é isso que vai fazer parte de todo o processo do seu sucesso, aí você acertou na loteria. Você sabe uma coisa engraçada, como é que é o francano? Eu falo é muito interessante isso. É uma cidade que você vai sair pra noite, um barzinho, sentar em algum lugar, você sai sozinho. Você acaba com uma turma. Franca são as 250 pessoas. Exatamente, sempre, cara. É impressionante. Sim. É uma cidade... Franca é uma cidade muito acolhedora. Demais. O que eu tenho gratidão, e que nem é o tema do programa de hoje, mas a gente vai falar sobre isso aqui, é gratidão pelas pessoas. Sim. Porque assim, eu sou muito grato a esse cara aqui, o Fabrício, que me chamou para fazer esse programa. Quando ele me convidou e falou, cara, eu tenho um projeto pra gente fazer juntos. Eu já falei, topo. Porque eu não sabia nem o que era, mas ele tudo que eu peço para ele faz, eu falei, topo. Aí ele falou assim, é um projeto de diabetes. Sobre diabetes. Eu falei, ixi, cara, falei errado. Eu não sei nada disso. Como que eu vou fazer um programa sobre diabetes? E vou te falar uma coisa, ele sabe mais que eu. Não, mas ele vive a diabetes. Eu posso até saber, mas ele sabe o que é realmente. O estar com a doença. E aí eu te pergunto, Fabrício, o que você sabe sobre diabetes, meu irmão? Eu sei o que eu tô acompanhando com vocês hoje. Quer? Nada. Que é justamente essa resposta que eu precisava. Não, deu um gancho agora pra gente mostrar pra você o seguinte. Muita gente senta na bancada aqui, ou mesmo começa a nos assistir sem saber nada, cara. E isso é o mais legal. Por quê? Porque o objetivo do programa é esse, informar. E quando você quer informar... Um adendo aqui, nós combinamos isso. Não, pra falar nada. Mas então fala o que você sabe, então. Vamos ver. Não, e mais um detalhe, uma coisa que a gente tava falando no off. O Fabrício, hoje a gente tá brincando aqui, falando que não sabe de diabetes, ele sabe alguma coisa. Mas uma coisa que ele vai passar pra gente, ele teve alguns problemas de saúde que ele descobriu no susto. Porque não é só sobre diabetes esse programa, é sobre saúde. Fala aí, Fabrição. Conta seus perrengues, hein? Só uns 2, não precisa mais que isso também. Senão o pessoal vai assustar e vai falar assim, você é um morto-vivo, caramba. Não, eu vou contar uma passagem aqui antes de eu contar meus problemas. Claro. Na época da pandemia, aí a gente ia tomar a vacina, eu tinha acesso àquela fila prioritária lá, né? Comorbidades. Sim. Você falou, qual que foi o seu problema? Eu falei, não, já tá chegando minha vez, outra hora eu te conto. A fila já tá andando. Já tá chegando. Meia hora, 10 minutos não dá pra contar. Mas eu me identifico muito que há 12 anos atrás, tinha 34 anos. Tô com 46. Você tá velho, hein? Tô velho. Eu tô mais. Seria de menino, irmão. E eu tive um infarto. Com 34 anos. Com 34 anos. Foi um dia comum de trabalho. Na semana eu tinha feito um churrasquinho comemorando recorde de faturamento. Só que eu estava naquela fase que a gente não percebe, que é do estresse. E aí sempre pratiquei atividade física, mas assim, como entusiasta, né? Nunca... Como atleta. Nunca como atleta. Moderadamente. E foi uma época que eu tinha deixado um pouco de lado. Tava voltando a correr, aí tomando Terma Pro, não lembro. Termogênico. Na época, pingando Turgil. Então, tava uma bomba relógio. Tanto é que eu infartei. E aí,
quando eu infartei, eu cheguei no hospital, fazia 3 anos que eu estava na empresa. Eu desbloqueei a carteirinha do convênio esse dia. Olha isso. Então fazia 3 anos que eu não passava por um médico com um convênio. E aquilo ali para mim foi muito impactante, né? Porque depois que eu, enfim, tive que fazer o cateterismo, fiquei 5 dias na UTI. Aí depois eu ouvi assim, não, você não pode levantar sua filha no colo. Você não pode pegar peso. Você tem que tomar tal remédio. Você tem... Então, muita coisa que veio, e tanto é quando acontece, a gente fala assim, pô, mas tudo bem, eu sei que eu tenho uns defeitinhos, né? Mas fala assim, o que eu poderia ter feito diferente? Ou, tanto é que eu ouvi demais de médicos assim, ó, o corpo avisa. O corpo avisa. Aí você começa a lembrar, nossa, eu ia comer, não engolia direito. Começa algumas coisas, uma semana antes, 2 antes. Resumindo, hoje eu passo a cada 6 meses cardiologista, vascular, faço um acompanhamento, dou minha corridinha, pedalo, um dia sim, um dia não. Pedala muito pouco até, aliás, muito pouco. Né? Muito pouco. Tô no meu 5º caminho da fé. Olha isso, então, assim, esse ano eu fui sozinho. Assim, então, algumas experiências que não é só a parte física, mas você vai se conhecendo. Tanto o lado espiritual quanto... o físico. O físico. Você começa a entender o seu limite. Exatamente. De dor, de dificuldade. Mas o que eu quero dizer com isso? Então, quando você me apresentou esse projeto, que aí é a informação, porque hoje eu ouço de pessoas assim, cara, eu fui no caminho da fé, porque eu vi você... postando e tal. Cara, você acredita que você correndo, você me incentivou a correr? Hoje, você me perguntar, eu vou falar assim, eu não corro 6 quilômetros. Só que pessoas que eu já incentivei, vamos falar assim, que já me falaram isso, já correram meia maratona. Olha isso. Olha isso, cara. Então, assim, então é esse lado que de falar assim, ó, peraí, vamos deixar tudo mais leve, com a informação, ou cortando a desinformação, eu acho que é a parte mais válida de tudo. E eu vou te falar que eu, como publicitário, antes de ter o programa, eu agradeço uma empresa como a sua, a Honda, a Lagosan, até pelo fator assim, não é mensurável isso. Não é medido. As pessoas não sabem que a informação que a gente está passando, a empresa se pergunta, mas o que eu vou ganhar com isso? Exatamente. Tipo assim, porque não vai chegar um cara lá para comprar um carro e falar, eu vim no Diabetes Sem Medida Honda, eu vim aqui comprar um carro. Não vai. Isso não é a promessa de quando a gente consegue um apoiador, um patrocinador, que a gente vai falar pro cara isso. Não existe. Mas isso são pílulas de otimismo que você coloca dentro da tua empresa e que a tua empresa passa essa credibilidade para as pessoas que quando você vai vender um carro, e aí você pode perguntar, né? Faça com seus vendedores isso. Pergunte, você é diabético? Porque ninguém pergunta. Não. Estou vendendo o carro, mas por que ela quer saber se eu sou diabético? Até a gente está vendo agora, te cortando, desculpa. Sobre isso. A gente está vendo muito no Senado. Tá no Senado. Está no Senado. Tramitou para o Senado já. Sobre o diabético CPCD. Ou seja, ele vai comprar um carro com desconto. Isso a gente vai poder mensurar quantos diabéticos tem mais um pouquinho, porque a gente sabe que a diabetes hoje virou eu falo muito que a diabetes virou uma pandemia. 20 milhões de diabéticos no Brasil. No Brasil. Mas às vezes virou porque tinha a desinformação. Exatamente. Também. Então várias pessoas já eram e não sabiam o que era. E eu vou fazer um desafio para você. Vamos fazer uma gota pela vida? Você já escutou esse programa nosso? Já. Esse projeto nosso? Projeto nosso. Então vamos fazer uma gota pela vida. Galera, o projeto Uma Gota pela Vida é a gente levar... Leandro vai explicar melhor. Não, ele entende de marketing. Rapaz, tá vendo? Ele joga pra eu sou vendedor, eu sei vender. Mas... já ofereceu, ele já aceitou. Então boa. Você fez tua parte. Exato. O projeto Uma Gota pela Vida, quando eu e o Riad decidimos ter o programa, a gente sabe que a informação é um dos pilares. Vamos informar. Informar, tá no YouTube, tá em todas as redes do nosso programa, apoiado até por vocês. E isso é o que a gente já conseguiu manter e tá vivo. O segundo é a prática. Como que eu vou manter essa informação e, ao mesmo tempo, praticar a questão de fazer com que as pessoas tenham a saúde
E que se elas não forem por conta própria, elas vão obrigadas. Exatamente. Porque a gente vai até as empresas com esse projeto Uma Gota pela Vida, junto a parceiros que fazem a medição da glicemia através de uma gotinha de sangue que você tira do dedo. Então, vai toda uma equipe, faz a medição em todas com os colaboradores. A gente brinca nessa questão do forçar, mas é claro que tem gente que não tem condições, às vezes não quer, tem medo. Então tem muita coisa que a gente respeita. Mas a grande maioria aceita, fura o dedinho, coloca lá é muito, muito prático, indolor praticamente. Sim. Pensar que um diabético tem que fazer isso mais de 10 vezes por dia, então fazer durante um período aí não é um problema. Não é um né? bicho de 7 cabeças. Então coloca lá, mede. E a gente já tem detectado casos, lá no Grupo Limoeiro nós tivemos a sorte de não ter ninguém acima de 100, como que chama? Miligramas? 100 miligramas. Micro alguma coisa. Que é o que o aparelhinho do glicosômetro acusa. Estávamos todos abaixo de 100, mas no Tower você conta uma história aí. Lá no Tower, cara, a gente foi fazer e uma das colaboradoras nossas lá, uma das funcionárias nossas, bateu 500 de glicemia. Todo mundo assustou na hora. Logicamente, a gente falou para ela que ela tem que ir para o hospital na hora, porque ela vai ter que tomar uma dose de insulina. Ela já era diabética, tomava uma medicação que causava hipoglicemia nela. Em vez dela voltar no médico e conversar com o médico para baixar a dosagem da medicação, ela simplesmente suspendeu. Aí o que vem? A desinformação. O que ela deveria ter feito? Faz uma consulta no SUS, na onde quiser, e baixa a dosagem da medicação. E aí... Ou troca a medicação. Tem inúmeros medicamentos que pode fazer ela ter uma qualidade de vida. Tratamento, né? Exatamente. E aí vem esse desafio para você. Topa fazer lá na Ronda Lagoa Santa? E aí eu vou fazer uma chamada aqui. Galera, você que está aí também, tem uma empresa, chama a gente no direct. Nós vamos até vocês apresentar o projeto do DSM Uma Gota pela Vida. Esse projeto, como a gente já sempre vende aqui, a questão de não ser um projeto social. Então a gente tem, claro, parceiros que têm um custo mínimo dos insumos e da questão da medição, mas ele não é, como fala, um projeto... É um projeto social. É um projeto sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. E quando a gente consegue fazer esse projeto dentro da empresa, aí eu vou pro pilar da prática, cara. Que aí eu falo, rapaz, aí agora tá dando certo o programa. Porque ficar só no blá, 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 que parece que não é muita coisa, mas te põe num lugar de só blá, blá, blá. Mas eu gosto muito quando você falou essa questão quando você correu e alguém chegou e falou, eu vi você correr. A gente recebe muito isso também. Vi seu programa, nem sabia que eu era diabético, fui ver, eu era pré-diabético. Aí, então, se tem gente que nos aciona também falando que conseguiu. Então, se a gente consegue disso de uma forma gratuita, cara, a gente já tá feliz. E eu vou te falar uma. Chamamos um convidado para conversar, mas nós estamos conversando. Mas eu já vou perguntar para ele as coisas. Mas só contando mais uma coisa. Esses dias atrás nós fomos na caminhada pela vida, lá da saúde. E perguntaram para mim de novo, já é a segunda pessoa que pergunta. Como é que tá o seu consultório? Doutor Riad. Virei doutor agora. Falei, não, eu trabalho só com hotel. Porque significa que a gente está fazendo o quê? Passando uma credibilidade pro pessoal. A gente vem com informação. Acho que o ponto é isso. Exatamente. É a seriedade. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente vem transmitindo pro pessoal. O processo que a gente passa para ter montado o DSM. Cara, nós passamos... Leandrão. Não, eu vou te falar eu vou usar uma situação que vai provar o quanto a gente tem credibilidade. A gente não é médico, a gente sempre deixa muito claro isso. Consulta seu médico. As nossas informações são informações vividas pelo diabético Riad e por uma pessoa que está aqui, que sou um cara que estuda muito sobre isso, e pelos convidados. A gente nunca teve, cara, no nosso YouTube, um dislike. Ninguém deu um follow, assim, no sentido assim, ou teve um hater que fosse para falar que a informação estava errada. Exatamente. Por quê? Isso é um mérito, claro que tem. No Instagram tem alguns, mas assim, lá no YouTube... são aquele famoso asno de 4 patas. O cara que não entende muito a situação, os haters vão ter. Sim. Mas só de você entender que o pessoal tá ali só curtindo, entendendo o que é o projeto, cara, é maravilhoso, porque mostra que está no caminho certo do conhecimento. E tem essa questão do olhar para o próximo também, né? Que a gente tem essa percepção. Exato. Mas me fala uma coisa. Você está na Ronda Lagoa Santa. Quantos anos você já trabalhou com carro antes da Ronda Lagoa Santa?
Conta um pouquinho dessa história. 32 anos? Só isso? 32. Fora o tanto de loja antes, né? Que não. Com tudo. Comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos. O Riad lembra, né, disso. Então, todo o processo de office boy, escritório. Depois, começamos a buscar carro, viajava. Aí, entrei na era do vendedor de carro, né? E vendia mesmo, né? Em outro formato, mas a gente vendia carro. Tá. Aí foi quando eu passei para a parte de serviços, pós-venda. Então, me tornei um gerente de serviço. Foi na época da Mitsubishi. Da Mitsubishi. Fiquei 4 anos. Ó, só para quem não sabe, o Fabrício é da família da Laíde Automóveis. Isso. Filho do Janildo. Legal. Famoso. Fez 1 ano agora que faleceu, mas descansou. E aí, na sequência, eu abri uma oficina. Okayama, fiquei 4 anos com a oficina. E aí, fui convidado para estar trabalhando na Lagossan. Assumi na parte de serviço. Fui para lá como gerente de serviço, acho que fiquei 2 anos, se não me engano. Só que tinha aquela questão, né? O DNA... De venda. Então, às vezes, chegavam clientes lá e falavam, Fabrício, vem aqui, eu ia lá para o showroom. Me ajuda a negociar. Eu falava, não queria ser invasivo também, né? Eu tô lá na oficina. Falei, não, melhora um pouquinho a avaliação aí. Não, pode fechar, o negócio tá bom. E aquilo ali foi começando a ter uma frequência maior. Foi onde eu me tornei supervisor de vendas na Lagossan. E aí, com o tempo, eu me tornei gerente de vendas e pós-vendas. Então, hoje, sou responsável pela unidade franca. Agora me fala, ó, o cara de estagiário ali, de office boy... teve todos os... E o legal é ver... E o brasileiro... Cara, eu gosto do brasileiro demais, porque eu também sou dessa época, assim, de começar estagiário. Hoje tem a minha empresa e você tem aí exemplos no Brasil afora de quantas pessoas que não começam ali na base e, cara, você tem perspicácia, se você tem direcionamento, você chega. Eu falo muito isso, o brasileiro é legal porque a gente consegue. E quando a gente pensa em empresas como a de vocês, que investem nas pessoas... Porque te dão condições de você ter esse crescimento. Você acaba se identificando. É maravilhoso. Com isso também, né? E vamos ser sinceros, ele tem o DNA de venda na veia. Mas também é programático. Se você pega uma pessoa ali que às vezes não tem no DNA, mas tem uma capacidade de evoluir, se a empresa entende isso, ela acolhe a pessoa a ponto dela se tornar um diretor, um gerente. Dentro e fora, porque até isso que a gente está falando, né? Falando pela Lagossan. Hoje a gente tem, por exemplo, a Unisan, que é uma universidade online dentro da Lagossan. É o tratar o funcionário como o primeiro cliente. Sim. Tem a Unisan, tem a Escola de Líderes, que a gente vai uma vez por mês para Ribeirão, hoje no Dabi, né? Dabi, maravilhoso lugar. Então é muito legal também. E voltado, vamos falar assim, com cuidado com o próximo. Então, desde a pandemia, hoje a gente tem um projeto que chama Cuide-se, que é uma psiquiatra. Então, toda a empresa participa, acho que são 7 encontros anuais, 70%, 80% de aderência, encontro online. Então, cuidado, vamos falar assim, cuidar da mente, né? Que hoje, principalmente da pandemia para cá... Pós-pandemia ficou pior. A gente não sabia, é igual você está falando assim, peraí, o diabético, a desinformação. Muito grande. Hoje a gente fala de depressão, fala de outros assuntos também, que é a mesma coisa. Justo. Então, isso... Assim, às vezes eu falo, eu me identifico mesmo. Sim. Isso está no DNA da empresa. Não é em si só a Lagossan. Os donos da Lagossan, estou falando como pessoa física mesmo. Eu sei que ajuda, que tem esse olhar. Então, isso vai disseminando também. E quando você pensa em comprar, eu sou esse cara. Quando eu vou comprar algo... Eu quero estudar a empresa e entender assim, o que essa empresa faz pelo próximo, o que ela faz pela natureza. O meio ambiente. O meio ambiente, o social, né? O ESG. O ESG ou o ESG. Hoje a gente tem tanto o PGA, né, que é um programa de gestão ambiental, que é voltado para a destinação correta. Então, hoje, na oficina lá, o óleo que eu esgoto do carro, não tem como eu jogar em qualquer lugar. De forma alguma. E a empresa que recolhe esse óleo tem que provar que ela vai destinar de forma corretamente correta. E com documentação, com tudo.
Olha isso. Aí tem a CIPAT, que é a semana do prevenção de acidente de trabalho. Então, implanta o 5S. Sim, o 5S. Aí teve ginástica laboral. Então tem nutricionista. Então... E tem o DSM lá. Tem o DSM lá no DSM. E é engraçado como é que a gente vê... O pessoal geralmente vê, por exemplo, Honda Lagosan, e não tem a mínima noção, isso que a gente quer mostrar aqui, o trabalho que a Lagosan faz com o pessoal que trabalha com eles. Sim. O trabalho que ela faz para a sociedade, eu acho que esse... Manobreza. Exatamente. Isso é uma coisa que o DSM vai mostrar, ou está tentando mostrar hoje. Por quê? Existem várias empresas que fazem tão bem quanto a Honda Lagosan. Mas a gente está mostrando o que a Lagosan está fazendo para o social. O social que eu digo não é só para o colaborador, não. É para o todo. Para o todo. Outro projeto legal também, comentando aqui, desculpa. Sim, de jeito. A gente tem hoje o Projet também, que são crianças, adolescentes de baixa renda da rede pública, que a gente insere no mercado de trabalho e nos estudos. Então, hoje tem mais de 1.200 adolescentes já formados no projeto. Nossa, que bacana, cara. Então, aí você vai lembrando aqui e eu vou falando. Mas... Não, é isso. E, então, por isso que eu te falo, você vai lá na Lagosan, meu amigo, fala com o Fabrício, usa lá o cupom RIAD10, ele vai te cobrar 10% acima. Mas você tá vendo que tem destinação. Mas o mais legal, e aí é onde eu tava até complementando, quando você vai numa empresa e você entende quem é ela, você fala, cara, aqui eu tô no lugar certo. Os bastidores, né? Porque assim, todo mundo... Cara, aqui vamos falar de carro. Hoje no Brasil, sim, a gente precisa de um carro para poder se locomover. Infelizmente, nós não estamos num país como a Europa, que os países são menores, é um país continental, e onde a rodovia é o canal e o caminho mais utilizado. Tanto rodoviário no sentido caminhões e a gente como carro de passeio. E eu vejo que quando você vai comprar um carro, cara, são inúmeras opções hoje de concorrências e empresas que tem... Porque carro, não vou falar que virou um commodity, mas assim, você quer andar, você tem um carro. Exatamente. Então você vai ver o preço, você vai ver coisas ali que... gosta do design, outro gosta mais da velocidade. A gente fala sempre que Honda é Honda. Honda é Honda. É a qualidade Quantos anos tem a Honda? Vixe, mais de 100, Fabrício? É mais. Mas assim, a gente não sabe. Mas tá bom. Você que tá aí, pesquisa pra nós. Manda nos comentários aqui embaixo. Mas a história Honda é maravilhosa, né? Desde o seu fundador. Sim. Então, assim, até chegar onde chegou em todo mundo. Então, você entender que existe uma história que começou e hoje se perpetua há tanto tempo devido a ações como essa. Porque quantas concessionárias não chegaram no Brasil e já foram embora? Porque não tocaram... E assim, preza pela segurança. Preza pela segurança. Qualidade. Exatamente. Então não é uma empresa séria, né? E aí, cara, aí você vai comprar um carro e aí eu falo, o que esse carro me dá de opções? Aí me dá isso, tal. A gente até fez um vídeo lá comentando a diferença, as semelhanças entre o carro e uma pessoa diabética. Então, quando você fala de carro, você fala do corpo humano, porque o corpo humano é uma máquina. Sim. Então, qual é a semelhança que existem? E quando você fala disso, eu vou dar prioridade para comprar um carro onde as pessoas olham por pessoas, não simplesmente por comprar. Lógico que eu vou ver preço, mas vou ver valor. Qual é o valor que essa empresa dá na sustentabilidade, no social e tudo mais. Não é o preço, é o valor, né? Eu até estava falando com a equipe, né? A gente tem o olhar do cliente, não no cliente, do cliente. Por quê? Porque hoje a venda em si é muito de acordo com a sua necessidade. Sim. Então, até esses dias eu conversando com um cliente, ele falou, você compraria esse carro para você? Eu falei, para mim? Você compraria para você? Eu falei, para mim eu compraria. Eu não entendi. Eu falei, não, depende. Se for para comprar para minha esposa, largar na porta da escola, pagar um seguro mais caro. Eu falei assim, então depende da sua necessidade. Justamente. Como você vai usar esse carro. Aí é o jeito que eu vou te oferecer, o que você precisa. Mas a gente tem que ter esse olhar também. Eu entender o seu cliente para poder oferecer o produto certo. Sim. E o brasileiro vai subindo de níveis.
a gente entende essa construção da profissão do brasileiro, né? De entrar estagiário e chegar a diretor, se a pessoa persiste, ela vai subir no nível. E aí quando ela chega no nível Honda, porque a gente sabe que são níveis, tem carros mais baratos, carros de concessionárias que são mais em conta. Quando ela chega no nível Honda, aí eu acho que entra onde você disse, ela não quer sair. Porque ela quer ficar e vai subindo os níveis dentro da Honda. Às vezes pra gente pegar um carro na troca, Honda, não, esse aqui eu vou passar pra minha filha. Não, esse aqui vai... Então já tem essa cultura também, né? Esses níveis de necessidade, porque é uma necessidade ter um carro hoje, mas por que eu tenho que ter um Honda? Então é onde chega essa questão da confiança, do encantamento. A confiança na marca, é a confiança no produto, é a confiança no pós-venda, é a confiança no vendedor. A gente sabe que o vendedor que está lá na Honda não vai vender qualquer carro. A gente teve muitos apoiadores aqui, Fabrício, e aí eu vou dar um testemunho de quem faz o programa junto com o Riad. A gente teve alguns apoiadores aqui e todos assim, muito... como que eu posso dizer? Voltado ao mercado da saúde, vamos pensar assim. Tá. Então, o cara que é ligado a roupas de saúde, a pessoa que teve a AP financeira, né, que contribuiu um tempo com a gente, que também quer a questão financeira, que sai um pouco dessa área da saúde. Mas os outros, assim, a ideia nossa sempre era pensar em apoiadores que fossem voltados 100% a isso. Tipo, o cara quer vender um produto mais natural, o outro que quer vender uma alimentação mais saudável. Quando chega a Honda, eu falo, cara, me tira um peso de entender que não é o caminho. Você está falando de saúde, não necessariamente você precisa ter as empresas de saúde apoiando o seu projeto. Você pode ter qualquer empresa apoiando o seu projeto, porque a gente não está falando de um produto específico, a gente está falando de um produto chamado vida. Então, assim, isso quem aposta? Qualquer social, empresa. Exatamente. Qualquer empresa. Então, quando eu parei de olhar a saúde, olhei o social, nossa vida mudou, né? Sim, é diferente. A gente tem uma visão mais ampla do negócio. Sim. E vou te fazer uma pergunta. Dos seus colaboradores lá que trabalham com você, dentro da Honda Lagossan, vocês têm algum diabético? Tem. E 300 tem que ter, pelo menos. Pelo menos um tem que ter. Tem conhecimento, eu tenho. Sim. Trabalhando com você diretamente? Diretamente. Aí até tem quando a pessoa faz aniversário lá, o colaborador, aí ganha uma garrafa de vinho. Aniversário de empresa, aí vem um potinho de Nutella. Aí até esses dias que essa pessoa fez aniversário de empresa, eu fui entregar, eu falei, e aí? Confisco ou não confisco? Não é pra mim, não. Mas aí eu te falo uma coisa. Aí eu vou falar pra ele. Desmistificar vamos desmistificar pra ele. Ele pode comer. Ele pode tomar uma taça de vinho. Ele pode ganhar. Não precisa comer o potinho inteiro. Pote de Nutella também, o cara comer inteiro, meu amigo. E essa informação que a gente passa. Você não vai comer o pote inteiro de Nutella. Mas você comeu uma colher... Dá pra fazer. Tranquilo. Então, essa é a informação que tem que ser passada. E é o controle, Fala, né? não, você tá ganhando um presente que você vai comer, mas você não precisa comer inteiro. A gente falando disso agora, até lembrei de um caos aqui, posso contar? Claro! Uma vez nós fomos buscar um carro que tinha... Nós vendemos um carro e deu um pós-venda. Mas não foi na Lagossan. E aí eu dirigindo... Então, na época, era aquele... Não sei se vocês vão lembrar, que tinha o cambão, né? Que era um engate. Então, como se fosse uma corda. Um carro puxando o outro. Sim. Aí parei ali em frente à matriz. Na hora que eu parei no semáforo, o carro de trás veio e bateu na traseira da caminhonete. Falei, o que aconteceu, né? E cheguei lá, o mecânico, dentro do carro, com o olho meio virado. Eu vi que ele estava passando mal. Falei, não, peraí, deixa eu levar para o hospital. Eu organizei tudo ali. E depois fui conversar com ele. O que está acontecendo? Aí a esposa dele me falou assim, não, ele é diabético. Olha isso. Deu uma Aí hipo. eu falei, cara, mas por que você não me falou isso? Não, porque às vezes eu ia comer um bolinho à tarde, você reclamava de eu sair ali para comer o bolo. Aí eu parei de comer o bolo. Eu falei, então volta na desinformação, né? Da minha parte e da dele. Exatamente. Mas nós passamos por isso uma vez. E acontece muitas vezes. E aí que a gente faz aquela velha pergunta, né? Se você visse uma pessoa caída na rua, qual era a primeira imagem que você tem dela? A primeira imagem? Você fala rotulando, julgando? Rotulando. Rotulando ela. O que você vai imaginar que ela tem? Rua? Não, hoje, se você me perguntar assim, eu vou falar... Tá passando mal, aconteceu alguma coisa. Mas agora, antes se disso... for depois das 10 da noite...
Eu falei, exagerou. Exagerou um pouquinho. Mas normalmente pode ser 10 da noite, 10 da manhã, a pessoa vai achar que é um drogado, bêbado. Não tem regra, né? Não tem regra. Uma pessoa que... E falo hoje que a gente vê muito, já conversamos com muitas pessoas, pouquíssimas pessoas vão olhar e falar assim, cara, será que ele tá com uma hipoglicemia? Será que ele tá passando mal porque ele tem a diabetes? A primeira coisa que aconteceu com você, você não imaginou que o cara tinha tido uma hipoglicemia. Não. Tá aí o que a gente fala muito, pessoal. Você vê uma pessoa caída na rua, nem sempre, não quer dizer que todos também vão estar com hipoglicemia. Sim. Se a garrafinha estiver do lado dele... a gente sabe o que é. É a bendita Kátia. Mas... Hidratação. Hiperidratou, né? Hidratou demais. Então, galera, você vê uma pessoa caída no chão, não rotule. Não imagine que é coisas ilícitas. A pessoa simplesmente pode estar com uma hipoglicemia. E para curar uma hipoglicemia, é simples. Um pouquinho de açúcar num copo com água, na gengiva. Você não vai matar aquela pessoa. Pelo contrário, você pode salvar uma vida. E a gente escuta muita história aí de motoqueiro que bate carro, bate em caçamba porque passou mal. O que aconteceu, né? E a gente acha que o cara perdeu o controle do carro também, que às vezes porque é muito rápido, acontece do nada. A pessoa vai sentindo mal um pouquinho antes, eu tenho certeza, o Riad já passou por isso, sabe falar melhor que eu, tem lugar de fala, mas pelos vídeos e pelas coisas que eu tenho estudado, é muito rápido. Então, não dá tempo de você até falar para a pessoa o que você está sentindo. Você vai detectar olhando para ela. Vai acontecendo. Né? Porque normalmente é isso. Você falou, olho virado, dando aquela impressão que tá tendo uma... Será que vai ter uma convulsão? Uma convulsão, coisa nesse sentido. É bem por isso. A gente pegou esses dias atrás, até estava conversando com uma pessoa, que ela foi para o hospital sendo tratada como convulsão. A pessoa estava sendo tratada como convulsão. Quando simplesmente era só ter furado o dedo e visto que ela estava com uma hipoglicemia. Olha isso. E ela tava dentro com do hospital. Dentro do hospital. E ela estava com hipoglicemia severa. Coisa de 30. Que é baixíssimo. A gente está falando de 10% de uma população brasileira, que é muita gente, em que a diabetes ela não é colocada como primeira opção. Nunca. Você vai entrar numa academia, não te perguntam. Pergunta tudo. Faz seu check-up ali na hora, com a anamnese. E aí, de repente, a diabetes está fora da lista. Você vai comprar um carro, ninguém pergunta se é diabético. Mas por que também preciso saber se é diabético para vender um carro? Tá aí tramitando essa questão do PCD. Se passar, é uma das perguntas que pode ser feita para a pessoa falar, nossa, eu tenho desconto, que ao nosso ver aqui precisa desse desconto, porque a pessoa gasta muito com insumo, cara. Ela gasta, porque não é... Ela vai falar, investe aonde? Porque ela tem que comprar para viver. Ela tem que comprar para viver, necessidade. E o SUS não oferta tudo. Deveria, mas não tem condições de ofertar tudo para 10% da população brasileira. Então, quando chega nesse ponto da gente falar da diabetes, é para bater mesmo, cara. É para ser chato, é para falar todo dia. Tem assunto que o Riad aqui já bateu com você aqui, que a gente fala em todo programa. Em todos os programas. Por quê? Porque em algum momento a pessoa está assistindo, ela vai pegar esse corte, ela vai assistir e ela vai se solidarizar. É isso. E aí, essa questão de ser solidário, acho que é mais fácil. Essa questão de ser mais solidário é legal. Trazem empresas, porque assim, cara, tudo que a gente está fazendo aqui existe um custo. Que a gente e é empatia, né? E é empatia. Gera empatia. Exatamente, é tratar o próximo como do lado da gente de verdade. É você entender a dor do outro que está do lado. Justo. E de certa forma é crescer junto com ela, com a pessoa, é aprender. Então eu aprendo com o Riad, ele aprende comigo, a gente está aprendendo contigo hoje. Estamos aprendendo com a Honda Lagosan ser empresas melhores também, né, Riad? Sim, com certeza. Eu como limoeiro também, né, Grupo Limoeiro, minha agência de marketing, o que eu posso fazer pelo social, o que eu posso fazer pelas pessoas, é claro que dentro das minhas limitações, sou uma empresa pequena, mas de certa forma expansão. E aonde que a gente expande? A gente expande pensando nas pessoas. Eu tenho um corpo hoje de colaboradores, quase 35 pessoas, e essas pessoas elas são assistidas. Porque eu tenho uma pessoa lá para cuidar de gente, que é uma gestora de pessoas. Por quê? Porque eu entendo a necessidade de olhar para elas. Todo dia alguém tem um problema. É a manutenção, né? Todo dia alguém... doença, saúde psicológica,
que as pessoas, cara, hoje em dia, pós-pandemia, que eu gosto muito da tua frase, elas ficaram piores. E é assim, tem dia que a gente tá bem, tem dia que não tá também, né? Nem todo dia a gente acorda. E às vezes tem que ter esse olhar também, né? Respeitar o momento do outro, né? E o nosso compromisso como empresários é esse. O Riad também tem muitos projetos lá que envolvem as pessoas e cuidam delas. Para começar, como a gente é cuidado lá dentro. Eu tenho mais uns aqui para ficar falando. Olha que legal. Não, a gente vai convidar até os telespectadores aí de forma páginas, implícita, né? Aí nas páginas da Honda Lago Sun, lá eles têm umas redes sociais bem ativas, tem um corpo de marketing lá que eu gosto muito da comunicação deles e tem muita coisa lá para mostrar. Então, quer comprar um carro, quer conhecer um carro, conheça a Lago Sun, a Honda Lago Sun primeiro, porque você vai entender que além do carro, você está levando muito mais qualidade de vida às pessoas que estão lá trabalhando. E quem está aqui de fora também assistindo esse programa. Bom. Faz aquela perguntinha. Fabrição, vou fazer uma pergunta para você. O que é viver sem medidas para você? O que é viver sem medidas? Sem medidas. Porque, na verdade, o diabetes sem medidas ele foi criado por você... Diabetes sem medida. É viver a vida sem medida. Viver a vida sem medida. Deixa a vida me levar. Isso aí. Literalmente não, mas é deixa a vida me levar. Medindo a glicemia. Mas medindo a glicemia. Eu acho que da sua fala, eu vou voltar ao que eu comecei dizendo. Acho que tem que deixar tudo de forma mais leve. Só que a gente tem que ter consciência. Consciência de se cuidar. Consciência, porque às vezes eu falo assim, não é a parte física. Não, você tem que ir no médico. Sim. Você tem que ter uma rotina de cuidado. Peraí, não, eu preciso fazer um check-up. Uma vez no ano? Não sei. Eu faço a cada 6 meses. Tem que fazer. Tem que tomar cervejinha? Quem toma? Eu tomo minha cervejinha, tomo meu vinho. Então, assim, tem que relaxar também. Sim. Tem que viajar. Tem que trabalhar muito? Tem que trabalhar muito. Tem que viver. Tem que viver. Mas assim, até por essa experiência que eu tive, falou assim, não é tirar o pé do acelerador. É mudar a forma de acelerar. Boa. Então, você tem que estar consciente. Consciente e olhar... Responsável. Sim, responsável. É olhar para si próprio, né? Eu falo que eu respondi, a mas... nossa vida, muito bem. essa do acelerador foi ótima. A nossa vida ela é tão curta. Porque a gente tá falando de 40... Eu tenho 44, 48, 46. Então, assim... Cara, agora é ladeira abaixo. A gente não tem muito mais o que falar. Não, você tem que ser otimista. Cara, não existe. Tô na meia idade, chegar aos 90, né? Otimismo aonde? Se eu não posso viver até... Quem passa de 100 não passa feliz, eu acho. Não tem toda a vitalidade que nós hoje com 40 temos. Então, a gente já está naquele momento de mais do que nunca se cuidar para poder chegar bem aos 80, 90 anos, que é o limite. E assim, às vezes eu até falo, às vezes, para minhas meninas, né, que a gente conversa, os pequenos detalhes não são pequenos. Então, a gente tem que ter esse olhar também, tem que ter o olhar mais minimalista para tudo. Com certeza. Mas você tem quantas filhas, desculpa? Oi? Você tem 2 filhas? Tenho 2. Você já mostrou para elas o que é a diabetes? Não, mas já conversei sobre. Não mostrei, mas já conversei sobre. Até falando sobre a gente estar apoiando o programa, o projeto. Boa. Bacana. Então, galera, você também tem aí, você tem seus filhos. Você mostrar que existem pessoas com diabetes, para eles é muito importante. Eu achei fantástico. Teve uma parte da escola dos meus filhos, do meu filho que tem 8 anos, que foi falado sobre diabetes dentro da sala de aula, porque tem um amiguinho que tem diabetes. Tá. E aí, quando a professora começou a falar, o meu filho levantou e falou, meu pai tem um programa sobre diabetes, e diabetes é isso. E ele começou a contar, porque ele é falador, acho que ele puxou... Não sei por quem que ele puxou, não sei. Porque eu e a Raquel, minha esposa, a gente quase não conversa, mas ele levantou, deu uma aula de um menino de 8 anos, e a professora depois até me escreveu, falou, que legal, tal. Vivencia. Não pela diabetes em si, porque eu não sou nem a Raquel, mas pela informação. Então, se a gente consegue levar a informação, a criança já cresce sabendo como se comportar. E até essa geração que está vindo, né? Eles gostam. Eu falo assim, tem a necessidade de apoiar o meio ambiente. Eu falo assim, então tem essa necessidade. E a partir do momento, minha filha caçula. Uma vez veio, pai, a gente precisa fazer alguma coisa e tal. Falei,
papai faz. Deixa eu te explicar o formato. Aí eu conversei, ela, nossa, que legal, não sabia. Sim. Então, assim, bom, pelo menos para mim, eu fico numa sensação, eu como pai... De dever cumprido. Sim, dever cumprido. Tô fazendo meu papel ali, né? Exatamente. A Luísa, 6 anos, a minha outra pequena, virou para mim esses dias e falou assim, papai, eu vou me cuidar para não ter que tirar sangue. Aí eu falei assim, mas por que você está falando isso, sobre tirar sangue? Que a minha esposa tinha feito um exame. Uhum. Ah, não, papai, porque ela nunca fez exame. Não que ela lembre de tirar sangue e tal. Aí eu falei assim, não, filha, você pode... Não vou comer doce, não vou comer isso para poder cuidar da minha saúde e poder não ter que tirar sangue. Eu falei, não é só sobre tirar sangue. É sobre viver. Você não vai comer nada do que você gosta pelo simples fato de uma coisa que nem dói, que nem tal. Então, assim, você vai ensinando para as crianças... O equilíbrio, né? O equilíbrio. Buscar o equilíbrio. À noite já estava comendo doce, já estava nem lembrando que tinha que cuidar. Você acha? Cara, muito obrigado. Fabrição, obrigado. Eu agradeço, é um prazer. Obrigado à Honda Lagoaçã. Espero que seja um projeto duradouro aí de muito tempo, porque assim, a gente tem feito... A gente fala, né, Riad? Sim. Nosso trabalho é informar, mas parcerias é importante para poder criar vínculos e relações entre as pessoas. Esse vínculo para a gente é muito gratificante associar a nossa marca, né, o nosso nome, ao de vocês, a essa parceria. Que bom que vocês irmão. fizeram essa parceria com a gente, irmão. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado, Humberto, lá na Lagoaçã. E é isso. E tamo aí, Leandrão. Valeu mais um. Obrigado, pessoal. Galera, valeu!